Olá, meus queridos, graça e paz. Hoje nós vamos compartilhar aqui um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 48. A mulher que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Então, até aí. Então, o que nós aprendemos com o texto dessa mulher? Nós temos que entender o contexto que isso aconteceu. Então, amadas, naquela época, de acordo com a cultura judaica, quando a mulher estava no período menstrual, quando ela estava menstruando, ela era considerada impura, imunda ou impura. Então, ninguém podia tocá-la e nem ela também poderia tocar em ninguém. Era a lei, a cultura judaica na época, né? E a palavra de Deus aqui diz que essa mulher, ela tinha já um fluxo sanguíneo menstrual, uma hemorragia que não cessava há 12 anos. Então nós podemos imaginar aqui quanta solidão, quanta rejeição, quanta opressão, quanta depressão que essa mulher deveria sentir, porque ela não podia encostar em ninguém e ninguém podia tocá-la também, porque ela era considerada ali uma mulher imunda, por causa desse fluxo sanguíneo que não cessava. Já fazia 12 anos, ela já havia procurado médicos. A palavra diz aqui que ela tinha gasto já todo o dinheiro que ela tinha à procura de uma cura, mas nada adiantava. Pelo contrário, só piorava. Então, aqui nessa passagem, Jesus está passando ali por aquele local onde ela vivia e uma multidão o segue. Então, ali tem muitas pessoas o seguindo. E se achega a ele um homem, que aqui a palavra fala príncipe da sinagoga, que é o Jairo, de nome Jairo. E esse título de príncipe da sinagoga também pode ser falado em outras traduções como chefe da sinagoga. Então ele era uma espécie de sacerdote ali. Ele orientava a palavra de Deus, então ele tinha um cargo ali naquela comunidade, um cargo de importância. Ele era um homem importante. E ele é quem consegue falar primeiro com Jesus ali, mesmo perante a multidão. Ele consegue pedir a Jesus: olha, por favor, vai até a minha casa, vai orar pela minha filha, cura minha filha, porque ela tem apenas 12 anos, ela é minha única filha e ela está morrendo. Então, enquanto Jesus se prepara e começa a caminhar em direção à casa de Jairo, essa mulher do fluxo sanguíneo que já vinha sofrendo todos esses anos, ela já estava, eu imagino que uma hemorragia, geralmente, normalmente, quando ocorre um período menstrual, mesmo sendo com um fluxo menor a cada
5 dias por mês, ou que seja 7 por mês, ou 3 dias, não importa a quantidade, normalmente já causa anemia. As mulheres sabem bem disso, né? Nós temos que tomar muitas vezes medicação à base de ferro para o nosso organismo voltar ao normal. Agora imagine essa mulher que, além de estar perdendo sangue todos os dias, continuamente, há 12 anos, ela também vinha sofrendo toda aquela opressão psicológica, emocional, né? Que ela era considerada imunda ali naquela comunidade. Então eu imagino que ela já não tinha forças emocionais, forças físicas, ela estava já à beira da morte. Mas quando ela fica sabendo que Jesus está passando por ali, ela vê aquela multidão ali em torno dele e ela consegue ainda raciocinar. Eu não posso ir pela frente que eu não vou conseguir chegar até ele. Talvez ela imaginou assim, todos sabem que eu sou impura aqui, então não vão me deixar chegar até ele. Então o que ela faz? Ela vai por trás da multidão e ela vai ali se escondendo, se esquivando entre as pessoas. Ninguém sabia ali que era ela, né? Naquele alvoroço que estava. E ela consegue alcançar as vestes de Jesus. A palavra que diz, ela consegue tocar na orla do manto de Jesus. Então ela alcança um pedacinho da roupa de Jesus e ela consegue tocar. Porque ela vai com tanta fé, ela vai com tanta esperança, com toda a esperança que restou a ela. Porque ela já tinha feito de tudo. E nada tinha dado uma resposta positiva para ela, nada tinha dado a cura para ela. Então, nesse momento, ela joga toda a força que ainda restava a ela, toda a esperança que ela ainda tinha, e ela toca nas vestes de Jesus. E a fé dessa mulher foi tão grande, o desejo dela na busca por Jesus foi tão grande, que Jesus para em meio àquela multidão e pergunta: quem me tocou? E aí as pessoas ficam se olhando e Pedro diz a ele: mestre, aqui está com tantas pessoas assim, um empurra, e o senhor pergunta quem te tocou? Mas ele não estava perguntando do toque de qualquer pessoa que estava ali. Ele sentiu que houve um toque em que ele colocou a virtude, em que ele dispensou virtude sobre aquele toque. Houve um toque especial ali, houve um toque onde a fé superou a fé de todos aqueles que estavam ali, de todos que estavam por curiosidade ou apenas por estar ali naquele, né, auê, daquela confusão que estava ali de gente. Não, ele percebeu que houve um toque diferenciado e naquele toque ele falou assim: eu percebi que de mim saiu virtude. Então, o que tinha saído dele? Uma unção muito especial, que foi diretamente para aquela mulher. E ela estava ali, né, com certeza com medo de se identificar, de contar que foi ela que tocou, porque ela era considerada imunda ali naquele contexto. Mas mesmo assim, ela vendo que não tinha como, ela fala e ela relata ali o porquê que ela tocou em Jesus. Então vejam bem, queridos, que eu penso aqui, eu imagino que Jesus, é óbvio, ele sabia que era aquela mulher. Mas ele usa essa estratégia de fazer com que ela confesse que foi ela que buscou a Jesus, que foi ela que foi agraciada pelaquela unção de cura, para que todos que estavam ali vissem o que Jesus estava fazendo por ela ali. E que a partir daquele momento, ela não só obteve a cura física, porque ela diz aqui que na hora que ela toca em Jesus, o fluxo de sangue imediatamente cessou. Ela já percebeu a cura dentro dela, ela foi se fortalecendo. Então Jesus aqui usa essa estratégia de fazer com que ela se identifique para curar também todo o lado emocional dela. A alma dela, que estava tão ferida, tão machucada, tão abandonada, tão rejeitada, sofrendo preconceitos há 12 anos, afastada de toda a comunidade,
como uma mulher imunda. Mas naquele momento também todos veem o milagre que Jesus fez na vida dela, não só da cura física, mas também da cura espiritual, da cura da alma dessa mulher. E nesse contexto aqui, queridos, a gente vê também que aí após Jesus fazer esse milagre com essa mulher, vem alguém da casa de Jairo. Lembre-se que Jesus estava indo para a casa de Jairo para tentar curar a filha dele. Então chega alguém, já um servo de Jairo, e diz: ó, não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta. Então Jesus olha para Jairo e fala: não se preocupe, vamos continuar, vamos até lá. Chegando lá, Jesus entra com os pais da criança, com Pedro, João e Tiago, e não deixa mais ninguém entrar com eles. E aí ele fala: a menina não está morta, mas ela dorme. E muitos que ouviram começaram a rir dele. Mas ele chega para a menina e fala: menina, levanta. E o espírito volta a entrar no corpo daquela criança. E ele fala para os pais: agora alimente-a, porque agora ela já vive novamente. Então, por que eu vejo essas passagens unidas? Eu vejo aqui que Jesus, ele não faz acepção de pessoas, né? Então, durante o caminho que ele estava indo para a casa desse homem importante na comunidade, que era Jairo, ele era chefe da sinagoga, ele era um príncipe da sinagoga. Jesus não fala para o povo: olha, agora eu vou parar de atender todo mundo aqui, que eu preciso atender o chefe da sinagoga. Não, ele vai normalmente e pelo caminho, por onde ele estava, em qualquer lugar que ele esteja, ele ouve, ele sente o toque daqueles que o procuram. Não importa se seja o mais humilde, o mais pobre ser humano, falando financeiramente, materialmente, ou o mais pobre, o mais ímpio dos pecadores, ou aquele mais poderoso da cidade, da comunidade, não importa quem seja, não importa o estado que nós estejamos, se nós buscarmos a Ele com sinceridade, com espírito e com verdade, buscando dentro da palavra e buscando com sinceridade no nosso espírito, Ele vai atendendo a todos pelo caminho. Por onde ele passava, ele ia atendendo a todos, independente de quem era essa pessoa. Ele nunca fez e nunca faz e nunca fará acepção de pessoas. Ele veio à terra, ele levou os nossos pecados na cruz. Ele levou de todo mundo. E para que nós sejamos resgatados e salvos, nós temos que entender, nós temos que buscá-lo, nós temos que tocar nas suas vestes e dizer: Senhor Jesus, o Senhor, eu amo, eu creio em Ti como meu Senhor e como meu Salvador. E vamos clamar a Ele, porque Ele já fez tudo, não é? Ele já nos deu a salvação. Agora depende do nosso querer, da nossa busca em direção a eles. Então, querido, que todos nós possamos buscar, independente da situação em que estivermos, seja ela em casos de doenças físicas ou emocionais, em depressão, não importa o tempo que a gente venha sofrendo com isso, a partir do momento que você busca a Jesus, Ele vai ouvir, Ele ouve a todos, independente de quem seja. Então que a nossa oração de hoje seja nesse sentido, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor, toque em cada pessoa que estiver sofrendo, Senhor, com os problemas físicos ou emocionais, em cada pessoa que estiver se sentindo fraca, ó Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo levante essa pessoa, Senhor, e que ela possa tocar em suas vestes e buscar a Ti verdadeiramente, Pai, em espírito e em verdade, Senhor.
porque só o Senhor pode nos resgatar e nos tirar de qualquer situação. Porque os teus sonhos são maiores do que os nossos e só o Senhor sabe, ó Pai, o que é melhor para nós. A tua palavra diz que o Senhor é quem sabe os sonhos que o Senhor tem para nós, reservados para nós. Então, Pai, que todos nós, Senhor, que todos aqueles que ouvirem essa palavra possam fazer essa entrega a Ti, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai, sinceramente, ó Deus, e esperar em Ti, somente em Ti, ó Pai. Ó Deus, nós clamamos a Ti, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos. Fiquem com Deus.